Visão. Visão. Geralmente você vai ver uma empresa, às vezes uma igreja, uma organização, dizendo qual a sua visão. E geralmente está num quadro como declaração de visão. Mas muitas vezes essa igreja ou essa empresa ou essa organização tem uma visão, só não está escrita. Ou às vezes se trabalha apenas com a visão do líder, que ainda não vendeu o peixe, né, para toda a equipe abraçar essa visão. Ou às vezes a pessoa realmente não tem visão, ela está seguindo por aí, e aí como ela não tem uma visão clara, então ela faz qualquer coisa. É como uma loja de sapato que não sabe que é loja de sapato e vende alcatra. Deu para entender? Então a importância da visão tem a ver com isso. E aí a gente falando aqui, né, sobre a visão de Deus para a sua vida e para o seu ministério, é importante observar que se você não tiver uma visão a compartilhar, que alvo você vai estabelecer? E se você não tem alvos a estabelecer, você vai mobilizar a sua equipe para onde? E se você não mobilizar a sua equipe, como é que você vai perceber que há um obstáculo? Então, é importante a gente pensar nisso tudo, até porque, o que eu quero é fazer a obra de Deus, mas como? O que? Quando? Com quem? Fala, Jorge. Essa visão, ela está fundamentada no objetivo, né? Exatamente. Mas sem rumo, né? Isso, é aquela questão de assim, toda liderança, para ser eficaz, ela precisa começar com uma visão. Você tem que ter algo para você caminhar em direção a esse algo. Se você não tem esse algo, você vai levar a tua equipe para onde? Entendeu? Tipo Moisés. Entende? E a diferença é que no caso de Moisés, ele tinha uma coisa pronta da parte de Deus, bem nítida, mas ainda assim essa coisa pronta casou com algo que ele enxergava mentalmente. Ele não queria que o povo continuasse daquele jeito. Ele tanto que ele matou um egípcio. Ele queria fazer alguma coisa, ele não tinha ainda a estratégia correta. Mas o que ele queria, antes de Deus falar com ele, já estava no coração dele. Então, entende? Como algo está no seu coração. A pergunta é, o quê? Então é esse discernimento que a gente tem que ter até mesmo para preparar um projeto, porque de repente há um programa muito legal, vai encher de gente na igreja, tá, mas para atingir que objetivo? O que está no seu coração? E também tem aquela questão de Moisés, que Deus colocou no coração de Moisés que o mar iria se abrir e o povo ia passar. Aí o povo não acreditou, ninguém acreditou em Moisés naquele momento. Até porque, eu não sei se dá para perceber, você como líder tem que ficar muito tranquilo em relação a isso. É você que está enxergando. Então é natural que as pessoas não compreendam você. Isso é um negócio que assim, não tem uma palavra bonita para esse negócio. Se você é a pessoa que vê, não fica chateado com os outros. Não tem como eles falar, legal, eles não estão enxergando o que você está enxergando. Entende? É nessa hora que depende muito da confiança da equipe no líder. Se a equipe não confiar, ele é só mais um. E então é importante, daí onde está a questão, né, de você ter uma visão que seja contagiosa e uma visão que seja convincente. No caso de Moisés, pegando a palavra do Marcelo, a visão dele acabou contagiando alguns que foram contagiando alguns e convenceu alguns que foram convencendo alguns. Então, por quê? Porque quando isso não acontece, você não está liderando, você está fazendo. Liderando é quando você consegue pelo menos um ou dois. Porque assim, se você está sozinho, não é liderança. Entende? E aí, seguindo aqui, de acordo com Bill Hybels, a visão é uma imagem do futuro que produz uma paixão. Você tem um futuro preferível, você está enxergando alguma coisa. E o que seria, de acordo com George Barna, a visão para o... Opa! Boa noite. Aí, o que seria uma visão para o ministério?
uma imagem mental clara. Eu quero isso, eu quero chegar lá, eu preciso que o meu povo esteja de tal forma. E aí está arriscado aquele cara, por exemplo, se você contar tudo para ele, ele vai falar assim: não, pastor, você está vendo o cara errado, eu sou burrinho, minha mãe já tinha me falado, não sei o que. Então, daí, lembra da palavra de Jesus? Tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Então, às vezes você tem algo no coração e que não é que você está mentindo para o povo, às vezes o povo não está pronto ainda para ouvir você. Então você tem que trabalhar as pessoas. Claro que alguns vão se achar traídos, mas é o seguinte: a reação deles quando ouvem a verdade é uma demonstração clara do quanto eles não estavam prontos para ouvir a verdade. Embora todo mundo diz que quer ouvir, mas se você contar, como diz o ditado, né, alguém tem que dizer que o rei está nu. Então o pessoal acaba inventando uma roupa invisível só para não contrariar o rei. Então, visão para o ministério é uma imagem mental clara de um futuro preferível, dado por Deus aos seus servos, baseada em um entendimento adequado de Deus, um entendimento adequado de si mesmo, um entendimento adequado das circunstâncias. É importante isso. E ia falar alguma coisa? Por exemplo, vamos pensar num olho de águia, né? A capacidade de foco de uma águia é uma capacidade tremenda, porque a águia está lá não sei onde, ela consegue ver o pintinho, pelo amor de Deus, né? Então, a visão precisa ser assim. Você está num balaio de gato, a igreja está uma bagunça, a casa tá um negócio de louco, o bairro tá terrível, mas você enxerga algo e você está fazendo um trabalho de formiguinha. É como, por exemplo, o trabalho de um pedreiro. Enquanto o ajudante dele está vendo o quê? O traço de concreto, o cimento, a areia, a pedra, o pedreiro ele está vendo a obra pronta. Entende? A dona falou assim: olha, eu quero isso, eu quero aquilo outro, do jeito que a senhora está falando. Ou seja, eles estão batendo um papo sobre uma abstração. Ninguém tem nada concreto, é a ideia dela e ele discernindo a ideia dela, e o servente só querendo dele no final de semana. E esse negócio, qual é a situação? Faz isso, faz aquilo, exagerou, tem muita coisa aí, parará. Por quê? Porque ele tem uma visão clara. Ele está vendo a casa pronta, ele está vendo o quarto pronto, ele está vendo sei lá o que pronto. O outro não, o outro está assentando o tijolo, o outro está mexendo a massa. Está dando para entender? É como, por exemplo, numa oficina de marcenaria, o cara só está lixando. E o básico que ele tem que fazer, como é lixar, o que o marceneiro vai falar para ele? Vai na direção da folha, não faz o inverso. E aí, por quê? Porque o cara está vendo o todo. Aí de repente, se o cara está meio relaxado, quer saber? Vou fazer de qualquer jeito. Eu, por exemplo, já fui auxiliar de marcenaria e teve uma hora que eu fui dar um balão, né? Depois que eu vi o móvel pronto, aí eu reparei, né? Eu reparei assim, passou o verniz, mas ficou aquela raiz quadrada ali, né? Raiz quadrada naquela do jogo da velha, né? Ficou aquele hashtag assim, mostrando a linha da madeira e a linha da lixada esquisita que eu dei. E aí, graças a Deus, a folha ficou num lugar lá no canto. E assim, eu olhei, agora eu entendi porque que sempre tem que fazer no sentido da folha de madeira. Então, o líder ele tem que ter a visão como uma lente de aumento. Ele não está vendo só aquele trabalho daquele cara. Por exemplo, o levita do domingo à noite, ele só está pensando no show dele. Você como líder está pensando em tudo. Até que ponto para ele fazer o show dele, não tem uma equipe toda massacrada, porque ele dá esporro, porque ele faz, porque ele acontece, porque ele é a estrela da parada. Até que ponto não tem um velho chateado, porque ele desce a cajadada nos velhos, porque os velhos não pulam, não celebra, não salta e não vira cambalhota. Porque uma coisa é o levita falar assim: se você ama Jesus, pula. Falar isso pro Marcelo é mole. Se ele não pular, ele não pula de pirraça, mas ele pode pular. Agora imagina, né? Claro que não, porque todo mundo aqui é novo, mas imagina de repente pedir para um cara da terceira idade lá de Caxias e chega e fala assim: pula aí.
o cara tá com o joelho prejudicado. Não, você tá inteira, Ledu. Pô, brincadeira, não. Você tá um charme, né? E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que, assim, o líder, ele tem que estar vendo tudo. Inclusive para chegar nesse cara e falar assim: eu sei que você tem boa intenção, eu sei que você ama Jesus, eu sei que você quer uma igreja avivada, mas é importante observar que, assim, nem todo mundo na igreja é como você, nem todo mundo adora como você, e nem todo mundo tem a condição física que você tem. Tem várias situações aí. De repente vai marcar, tomar um café na praça de alimentação do shopping, alguma coisa do tipo e tudo tal, porque se marcar reunião, talvez o cara fique cabreiro e não vá, entendeu? Mas assim, você tem que ter a lente de aumento. Hoje tá tudo tranquilo, vai chegar uma hora que assim, a coisa vai ficar pior. Então, você como líder, você tem que ter essa lente de aumento. Claro que nem sempre você vai ser compreendido, mas aí eu lembro, assim, para mim liderança é como trabalho de mãe. Quem disse que você está lá para ser compreendido? Você está lá para ajudar a pessoa a ir de um nível a outro. Se ela não quiser, o problema é dela. Como teve gente que rejeitou Jesus. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Isso pode acontecer. Se aconteceu com Jesus, não vai acontecer com você. Mas agora, você precisa saber para onde você quer levar o pessoal. Ah, eu não quero. O ônibus está indo para lá. Se você não quer, filho, pega outro. Esse ônibus está indo para lá. Agora, se você como motorista não sabe para onde vai, aí quem vai contigo está lascado, você está lá, está todo mundo lascado. Então é importante ter isso. E a visão também seria como as margens de um rio. Você não vai desperdiçar energia, você não vai desperdiçar tempo, você não vai desperdiçar dinheiro. Por quê? Porque você fez algo como assim: olha, eu estou enxergando onde a gente vai chegar, eu estou enxergando onde a gente vai estar. Então a gente não pode ir nem muito para lá, nem muito para cá. A gente está aqui, ó. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso percurso. É desse jeito, né? E quais são os benefícios da visão? A visão clarifica o propósito, a visão estabelece prioridades, a visão define padrões de excelência, a visão inspira expectativas e a visão motiva compromisso. É importante você observar que quando você tem uma visão, o propósito fica claro. É isso que eu quero. Vamos lá. Então, benefícios da visão, né? Ela clarifica o propósito, ela estabelece prioridades, define padrões de excelência, inspira expectativas e motiva o compromisso. Seguindo, maximiza produtividade, expande horizontes, alimenta a paixão, provê foco para alcançar o seu máximo potencial. Então, percebe que quando você tem visão, é como se houvesse um laser. Há uma concentração de luz. Quando não tem visão, é uma claridade assim, ó, entendeu? O raio de luz não está concentrado. Então, você atinge menos do que quando está concentrado. Seguindo, né, onde não há revelação, o povo se desvia. Provérbios 29, 18. Vamos pensar em Neemias, né, que era um camarada que tinha visão. Em 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém, queima o templo, derruba a muralha, as fortalezas são destruídas, destrói os artigos de valor, rouba os tesouros nacionais. O quê? 586 a.C. Provérbios 29, 18. E aí nisso, depois os judeus retornam a Zorobabel, né? A gente tem, os judeus retornam a Jerusalém pela liderança de Zorobabel, que reconstrói a casa de Deus. Depois com Esdras e depois com Neemias. E aí nisso, o que a gente percebe, né, em relação à visão de Deus para a nossa vida? Vamos pensar em alguns passos. Primeiro, o líder vê a necessidade. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas.
diante do quadro que vocês compartilharam comigo das mazelas que a gente passa na igreja. Não parece? Continuando. O líder sente a necessidade. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Bill Hybels chama isso de santa indignação, né? De você olhar para o quadro e falar assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Ou como o pessoal da Universal, com um soco na mão. Eu não aceito essa situação, né? Eu estou revoltado com essa situação. Então o líder, ele é mais ou menos isso daí. Tudo bem que está rolando essa máfia aí, mas eu não acredito que Deus me mandou para essa igreja para se ficar desse jeito. Eu posso morrer, mas vou morrer lutando. É melhor do que viver fugindo, né? E aí nisso, líderes visionários estão dispostos a intencionalmente colocar a necessidade em seu coração e senti-la. Ele abrigou aquilo no coração dele, né? Ligou-se à necessidade. Diz o texto que ele lamentou por alguns dias. Ele abrigou aquilo no coração. Não, peraí, isso não pode continuar acontecendo. Deus está chorando diante disso que está acontecendo na minha igreja. E eu vou chorar com Deus também. Eu não vou ficar tranquilo enquanto está acontecendo. Quem está tranquilo não está colado com Deus. Porque se tivesse colado com Deus, ficaria indignado comigo nesse negócio. E aí, nisso, né, nessa situação, Deus vai ligando os servos escolhidos às necessidades reais. Talvez você não tenha como resolver isso numa função na igreja, mas tem como resolver em outra. Talvez você não tenha como resolver isso sendo um pastor da igreja, mas você pode resolver na parte da música. Talvez você não tenha como resolver isso tocando, mas pode ser cantando. Talvez você não tenha como resolver isso no espaço físico, mas pode pela rede social. Mas alguma coisa você pode fazer, entende? E aí, nesse caso, a questão é que você precisa ter a visão. Se você não tiver, aí já era. Você pensa o quê? Perdi meu cargo, acabou a minha vida. Mas se você tem a visão, não. Quem disse que não tem outros caminhos? Talvez você não consiga como presidente da República, mas você consegue como senador, consegue como deputado, consegue como um diretor de programa, você consegue, de repente, como como é que eu posso dizer? Ai, meu Deus, esqueci o nome que se dá ao trabalho do Silvio Santos, do Faustão, né? Apresentador, exatamente. Você pode, como apresentador, você pode fazer alguma coisa. Ou seja, às vezes você não consegue por um caminho, mas tem outro. O que você não pode perder é a visão. É isso que você não pode perder. Entende? O cargo é só mais um. A visão é que você não pode perder. E aí, nisso, a necessidade se torna uma carga de oração. Diz o texto, e eu jejuava e orava diante do Deus dos céus. A gente não consegue vencer essa estratégia no braço da carne. Por quê? Gente, os demônios estão articulados nesse negócio, né? É aquele caso, ele tem o coração de um líder, ele tem a mente do outro, o outro tá não sei o que lá, o outro tá não sei o que. Você não tem como vencer esse negócio. Você precisa de Deus para quê? Quebrar o coração de um, atrair o coração de outro, sensibilizar o outro, assustar o outro, matar o outro. Ou seja, é Deus que vai resolver. Você não tem como resolver esse negócio. Pode reparar que tem igreja que, assim, saiu um cara, às vezes a coisa até muda, né? Então, são situações que às vezes a gente não para pensar, né? Tem coisas que saiu um cara não muda, por quê? Porque o ranço está lá. Saiu o cara, mas o espírito do cara continua ali, né? Então, por isso que você precisa orar. Você precisa orar. Só Deus pode te ajudar. E nessa situação, né, essas cargas pesadas geram grandes visões e provém paixão para a visão. Porque você olha e fala o seguinte, espera aí, tem um jeito. Tem que ter um jeito de chegar lá. E aí aquilo começa a fazer você pensar. Você pensa de dia, pensa de noite, você ora, você sonha, você pensa numa estratégia, você faz um curso, você faz uma pós-graduação, você pede um conselho, você conversa com um líder mais antigo, você dá o seu jeito e por aí vai, né? E nessa situação é importante que você pare para pensar. Você tem uma direção clara de Deus sobre alguma necessidade específica que você foi chamado para resolver? Então, a gente vai parar por aqui, mas eu gostaria que você pensasse nisso. Se você puder, até anota isso daí, né? E a gente conversa na semana que vem. Você tem uma direção clara de Deus, né? Ou depois eu mostro o vídeo, né? Você tem uma direção clara de Deus sobre alguma necessidade específica que você foi chamado a atender? Então, começa a pensar nisso.
Porque é para isso que existe o seu ministério. Eu, por exemplo, eu não sou pastor só para ser pastor de igreja. Eu sou pastor por causa de algo que Deus colocou no meu coração. Entende? O Marcelo, ele não é um instrumentista só para ser instrumentista na igreja. É por causa de algo que Deus colocou no coração dele. Você trabalha com mensageiras ou com jovens? Mensageiras, né? Você não é mensageira só por um cargo. Algo está no seu coração e Deus quer realizar algo naquelas meninas e provoca você para aquilo. Não, tá dando para entender? Agora, quando a gente pensa em cargo, o dia que você for retirada dessa liderança, meu mundo caiu. Não! Entende? É o seguinte, eu saí desse cargo, mas a visão continua e eu tenho algo para fazer. O foco é Deus. Deu para entender? Focar no carro. Entende? E assim, e principalmente no que Deus trouxe você à existência para fazer. É aí que está a questão. Deus me trouxe à existência para fazer algo. Ser pastor é uma função ministerial que eu exerço hoje, amanhã talvez não, depois da manhã de novo, talvez não, mas agora aquilo que Deus me chamou para fazer está aqui. E isso ninguém pode me demitir da minha visão. Ninguém pode me destituir da minha visão. Isso ninguém tira. Tá dando para entender? Eu vou morrer e a minha visão, de alguma forma, vai deixar uma marca na minha geração e na próxima geração. Isso ninguém tira. Agora, o cargo, acabou. Tá dando para entender? A minha vida biológica vai acabar. Deu para entender? Agora, a visão fica. Por quê? Você morre e aquilo que você começou vai continuar. Alguém vai falar de você, alguém vai se inspirar em você. Quer ver uma coisa interessante? Quantos anos Karl Marx morreu? Não estou entrando no mérito se Karl Marx é gente boa ou não, tá bom? Porque às vezes os Minions podem achar que eu sou vermelho, né? Tem uns caras lá na igreja da Neuci que me chamam de vermelho. Aí nesse caso, né, em relação... Olha aí, ó, tá vendo? Eu não sou, meu Deus do céu. Aí, diante de uma situação dessa, eu não sou esquerda, não sou. Mas o que eu estou dizendo aqui é que é o seguinte, observa bem, quantos anos Karl Marx morreu? A ideia dele está aí, até hoje. Então, né, como dizia o sabiá da novela, agora eu não lembro qual é a novela, pega a visão. Valeu, minha gente. Até semana que vem.